Pessoal, tudo bem? Espero que sim. O tema dessa aula é direito, moral e ética. Bom, quando a gente fala sobre questão de direito, moral e ética, a gente está falando sobre uma questão de regras, regras sociais e regras pessoais. E aí eu começo explicando. O direito e a moral estão no âmbito das regras sociais, as regras que estão dentro de uma convivência em sociedade. Pessoal, quando a gente fala de moral, a gente fala de uma regra social que está imposta aí pela sociedade, mas que tem uma característica que é não ter punição, não ser coercível. Essa regra moral é uma regra da qual pequenos grupos, podem ser grupos religiosos, grupos associativos, grupos filantrópicos ou qualquer outro grupo, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, eles têm um entendimento sobre determinadas situações. E esse entendimento nada mais são do que regras. A questão da moral é, essas regras não são puníveis, não são regras que podem ser impostas a serem cumpridas. Se uma pessoa anda de um determinado jeito, essa pessoa ela pode ser julgada, entre aspas, por alguns membros da sociedade. Mas isso não faz com que ela tenha qualquer pena por estar usando essa roupa ou por estar vestido, estar usando determinado tipo de maquiagem, um corte de cabelo, ou uma bolsa ou alguma situação. Isso então são regramentos morais. Os regramentos morais não têm punição. Já os regramentos de direito, os regramentos sociais de direito, esse sim a sociedade entendeu que deveria escrever, que deveria positivar essas regras e essas regras passarem a valer para todos e passando a valer para todos teriam punição no caso de descumprimento. Uma situação poderia ser, como eu sempre digo, eu saindo da faculdade, pegando meu carro e dirigindo numa velocidade acima do permitido em determinada via. Eu descumpri um regramento que foi positivado, o Código Brasileiro de Trânsito, e aí, com esse descumprimento dessa regra, eu estou sujeito a uma punição. Se eu for parado por um policial ou se tiver um pardal, eu estou sujeito a pagar uma multa por isso e às vezes até perder o meu direito, por exemplo, de dirigir, ter minha carteira cassada e outras situações. Essas situações punitivas são situações de regramentos sociais de direito. Importante dizer, pessoal, que essas duas situações de direito e moral são situações que foram exteriorizadas, que saíram de mim. Só quando eu tenho uma ação que foi exteriorizada é que essa ação pode ser julgada pela sociedade, ou julgada no âmbito moral, ou julgada no âmbito de direito. Os dois são regras sociais, mas um passa por um crivo em que não há punição e o outro passa por um crivo que há punição. A gente falou, e é importante a gente lembrar, sobre uma teoria que a gente chamou teoria dos círculos concêntricos. Essa teoria dos círculos concêntricos seria um círculo dentro do outro, fala que no círculo mais periférico, ou seja, o círculo maior, esse círculo, pessoal, engloba a moral, engloba as leis, as regras, desculpe, que não são puníveis. Já o círculo que está no interior, esse círculo que é menor, ele é o círculo do direito. Então esse tem punição. O que leva a gente a crer? Leva a gente a crer que vivendo em sociedade, a gente é livre, a gente está numa sociedade livre, mas a gente precisa de regras para viver. Essas regras, pessoal, tem que ser regras mínimas, porque quanto mais regra, mais difícil é viver em sociedade. E com isso,
essa teoria que eu falei para vocês dos círculos concêntricos, um círculo dentro do outro, o círculo maior a moral, o círculo menor o direito, o círculo maior regras que não têm punição, mas que são regras em que a sociedade avalia, e o círculo interno, regras que há punição, regras que foram positivadas, regras que foram colocadas para serem cumpridas, e se não forem cumpridas vão ter punição. Essas regras têm que ser mínimas. O que não é proibido é permitido. Então, essa teoria também dos círculos concêntricos eu chamo também de teoria do mínimo ético. Essa teoria do mínimo ético é a teoria em que haverá regramentos sociais morais e haverá regramentos sociais de direito. Esses regramentos eles têm que ser mínimos, eles têm que ser o mínimo possível. Para quê? Qual o objetivo da criação das regras? Que a sociedade viva em paz, que a sociedade viva em harmonia. Então, pessoal, direito e moral, regras sociais, regras que foram exteriorizadas e que estão passíveis do julgamento da sociedade em que eu me encontro. E a ética? A ética já é uma regra pessoal e não uma regra social. A minha ética é diferente da sua. A minha ética não é igual à sua. E o que é ética? Ética, pessoal, é o que eu tenho dentro de mim de bom e de ruim. É o que eu tenho de certo e de errado. Isso é meu. Enquanto estiver dentro de mim, enquanto estiver interiorizada, ninguém pode me julgar. O que eu penso como certo e o que eu penso como errado, enquanto eu não exteriorizar, eu não posso ser julgado por ninguém. Essa é a minha ética. É o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. E aí, pessoal, o que eu tenho de bom e de ruim, às vezes eu coloco para fora. E eu colocando para fora não quer dizer que o tempo todo eu vou ser bom e não quer dizer também que o tempo todo eu vou ser ruim. Existem situações em que eu exteriorizo uma situação, muitas vezes de forma impensada, muitas vezes de uma forma que eu não queria que fosse daquele jeito, mas estava dentro de mim e acabou sendo exteriorizado. Uma vez que isso acontece, aí sim eu passo a ter um julgamento. Então, pessoal, o que eu penso dentro de mim é ético, é o que eu penso como certo, que é errado. Agora, o que eu exteriorizo, aí sim está passível de julgamento. Eu posso ter dentro de mim, como tenho, que matar não é correto. Mas se acontece uma situação em que eu faço isso, não quer dizer que eu queria que isso acontecesse. Mas às vezes algumas situações, alguns fatos fizeram com que eu tivesse essa conduta. E aí eu vou passar por um julgamento da sociedade, que vai avaliar se essa minha conduta ela estava certa ou errada e em quais condições ela foi colocada. Então, pessoal, só para a gente fazer uma recapitulação, nós falamos nessa aula sobre regras sociais e regras pessoais. As regras sociais se dividem em moral e direito. As regras pessoais são as regras éticas. A ética, a regra pessoal, é o que está interiorizado. É o que eu tenho de bom e ruim dentro de mim. Enquanto estiver aqui dentro, ninguém pode me julgar por isso. Uma vez que eu exteriorizo, eu saio da regra pessoal e vou para a regra social. Essa regra, então, vai ser analisada sob um ponto de vista moral ou de direito. Se for uma ação do ponto de vista moral, eu vou ter julgamento social, mas eu não vou ter punição. Agora, se for uma regra social de direito, eu vou ter um julgamento social e aí sim, se ficar caracterizado que eu descumpri a regra, eu vou ter punição. Tá certo, pessoal?